Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, 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 Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 9. 1 João, capítulo 1, verso de número 8 e 9. Quero saudar também a você que está nos acompanhando através do nosso Facebook, que você também possa estar tendo aí o exemplar da Bíblia nas suas mãos nesse momento para estar acompanhando, cultuando junto conosco. Porque não é que você está assistindo a um culto, você está também cultuando. Então você precisa estar então participando. Pegue sua Bíblia e abra em 1 João, capítulo 1, verso de número 9. Assim diz a palavra do nosso Deus. Eu vou ler primeiro o versículo de número 8 e depois o versículo de número 9 de 1 João 1. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. O Deus que é capaz de nos purificar dos pecados. O Deus que é capaz de nos perdoar. Que nesse momento você possa estar refletindo a respeito das suas falhas, a respeito dos seus pecados, para que nós possamos orar uma oração de contrição. Nós vamos fazer essa oração de confissão de pecados de maneira silenciosa durante alguns instantes, enquanto você fará um autoexame a respeito da sua vida. E depois de alguns instantes eu convido o nosso presbítero Samuel que esteja nos elevando em uma oração de contrição. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, como é bom, Senhor, como é agradável estar na tua presença. Muito obrigado, Deus, aí pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela certeza que nós temos de receber o perdão do Senhor, Senhor. Amém. Senhor Deus, seu único filho para morrer na cruz, Senhor. É verdade, Senhor. E a plenitude, Senhor Deus, do Espírito Santo, Senhor, campo em nossos corações, Senhor, nesse Amém. momento. Em nome de Jesus. Chegando esse culto ao Senhor, onde nós vamos prestar esse culto ao Senhor. Nos ajude, nos abençoe no restante dessa noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Amém. 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 Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias, agora no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, nós vamos fazer a leitura, meus irmãos, do verso 10 ao verso 13. Isaías 42, do 10 ao 13. Hoje, por ocasião do nosso culto, o nosso pastor Paulo Sérgio está na nossa congregação de Tesouro, ministrando a ceia, por isso ele não está aqui conosco, mas mesmo assim nós podemos ter o privilégio de cultuar o nosso Deus. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus em Isaías 42, do verso 10 ao 13. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada, meus irmãos. Assim diz a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto nele, em tudo quanto nele há. Vós, terras do mar
e os seus moradores. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Que privilégio, não é, meus irmãos, nós podermos cantar ao Senhor um cântico novo, entoar louvores a esse Deus que se mostrará forte contra os seus inimigos. Que nós possamos louvar ao nosso Deus. Vamos orar agora uma oração de louvor com o nosso missionário Mateus. E logo depois o conjunto tem a oportunidade. Senhor Deus e eterno Pai, nós reconhecemos que Tu és um Deus grande e poderoso, o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. E o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, não por acaso, mas sim com o objetivo e com o propósito de nós estarmos aqui glorificando e exaltando o Teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados que o Senhor nos concede nesta noite. O Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, morreu por nós e ressuscitou, vivo está conosco nessa noite. E Ele, ó Pai, é o nosso maior exemplo, é a pessoa, ó Pai, em quem devemos nos espelhar e que nós devemos imitar, para que assim venhamos viver, para glorificar e honrar o Senhor, porque esse é o objetivo da nossa vida, glorificarmos ao Senhor e termos alegria no Senhor para todo sempre. Ó Deus, seja o Senhor exaltado por cada vida aqui nessa noite. Nos conduz, ó Pai, à cultura de vivermos para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que a adoração e o louvor ao Senhor não se limite apenas aos momentos em que estamos aqui, reunidos aqui nesta igreja, mas que nós, ó Pai, no decorrer da nossa semana, no nosso dia a dia, possamos Te exaltar e Te glorificar com as nossas vidas. Senhor Deus e eterno Pai, que o Senhor aumente a nossa fé e nos ajude a termos um coração de adoradores, ó Pai. Adoradores os quais o Senhor procura. Ó Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos sustentar cada dia mais, para que venhamos viver com este propósito de nossa existência. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O conjunto, então, tem a oportunidade. Boa noite, irmãos. Nós vamos estar cantando a música Poderoso Deus.
Sabemos que somos imperfeitos, mas o Senhor tem um olhar para conosco, um olhar de piedade, de caridade. Obrigado, Senhor, não merecemos tanta graça, mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos diante do Senhor, pedindo perdão, clamando ao Senhor e agradecendo por mais uma vez estarmos na tua casa, na tua presença. Tudo isso nós te louvamos, tudo isso nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder se sentar. Nesse momento nós temos alguns avisos a passar aos irmãos. O primeiro deles é a respeito dos nossos dízimos e das nossas ofertas que estão sendo recolhidos, né? Por conta da pandemia nós não podemos fazer aglomerações aqui no nosso corredor, então estão sendo recolhidos ali no gasofilácio, ali na entrada. E também hoje, por oportunidade do culto, nós temos também a oferta missionária aos nossos missionários Joseph e Ronalda, né, os missionários do Senegal, que também está sendo ali recolhida na portaria. Próximo aviso é que no próximo domingo nós teremos então a Santa Ceia do Senhor sendo ministrada no período da EBD e também no culto. Por que nesses dois horários? Como os irmãos sabem, por conta do decreto municipal, nós podemos ter apenas 30%, né, da lotação total do nosso templo. Então os irmãos que vierem à EBD poderão participar da Santa Ceia, né, e aqueles que virão no culto também. Mas nós pedimos, né, que os irmãos tenham a compreensão de que aqueles que virão, né, na EBD não estejam no culto à noite. E aqueles que estiverem, né, no culto à noite não estejam na EBD, para que a gente possa cumprir com os 30% da capacidade total do nosso templo. Outro aviso que não está ali, né, mas eu quero refrisar, é que o nosso Acamum Pupa está se aproximando. Ele acontecerá dos dias 5 ao dia 7 de agosto. Né? Então está aí próximo o nosso Acamum Pupa, nossa atividade para os nossos adolescentes e também para os jovens da nossa igreja. Ele não tem custo nenhum. Né? Os jovens já fizeram as inscrições para receber, né, as camisetas, né, assim como foi o ano passado, e esse ano nós teremos conosco 2 preletores de forma online, né, o primeiro preletor é o José Oliveira, que é ministro de louvor e adoração da Igreja Presbiteriana Filadélfia, da cidade de Sorocaba, São Paulo, que estará nos falando acerca de adoração no primeiro dia, no dia 5, e o segundo preletor é o pastor Eli Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana de Manaus, no estado do Amazonas. E no terceiro dia, nós teremos o nosso presidente do presbitério, o reverendo Emerson Arruda, aqui conosco. Nesse dia também, nós ainda iremos avisar a respeito do horário, né, que acontecerá essa programação no sábado, mas nós teremos também a noite temática, onde os nossos jovens e adolescentes, né, que quiserem se vestir, né, de acordo com cidades, estados e regiões, poderão se vestir, pois nós teremos a noite temática CEP, cidade, estado e país. Né? A gente vai ter, então, essa programação no sábado do nosso Acamum Pupa. As crianças podem se dirigir para o culto infantil, juntamente com a tia Orly e a sua equipe. E nós que ficamos aqui, vamos abrir novamente as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, agora no capítulo 6. Isaías 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, nós vamos fazer a leitura de maneira alternada dos versículos de número 1 até o versículo 8 de Isaías, capítulo 6.
Assim diz a palavra do nosso Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e amado Pai, nós mais uma vez queremos nos colocar diante de Ti, ó Pai, com os nossos corações alegres, ó Deus, pelo privilégio que temos de Te servir. Muito obrigado, ó Deus, porque nós conhecemos a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu evangelho um dia nos alcançou. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é aquele que usa, ó Deus, pessoas para levar a Tua mensagem de salvação, a Tua mensagem de esperança que é tão preciosa. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue fazendo, que o Senhor continue falando aos nossos corações nesse momento, ó Pai. E que a Tua palavra possa habitar, ó Deus, nos nossos corações nesse momento e gerar transformação de vida. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais temer ao Senhor, a cada dia mais louvar ao Senhor e honrá-lo, ó Deus, com as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre para nós nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, ela pertence à seção do cânon, chamado de seção dos profetas posteriores. E essa seção, ela é subdividida em duas. O primeiro grupo é chamado dos profetas maiores e o segundo grupo, os profetas menores. Sendo Isaías, então, um dos profetas maiores dentro dessas categorias amplas, né, organizados aí em ordem cronológica aproximada de tempo. Mas quem eram os profetas ou o que eles faziam? Os profetas, eles eram conhecidos como boca de Deus, ou seja, alguém que falava e que pregava em nome do Senhor. Ser um profeta caracterizava falar com autoridade a respeito da palavra do nosso Deus. O profeta Isaías, ele foi contemporâneo da época dos reis. Tanto que se alguém aqui está fazendo aquela leitura bíblica anual, não pelo tipo convencional, mas pela ordem cronológica, você deve ter percebido que quando você lê ali 2 Reis 18 e 19, a leitura ela é interrompida no capítulo 19, ali em meados ali da questão dos tempos do rei Ezequias. E aí, para ali no capítulo 19, e você tem que ler lá Isaías. Se você está fazendo pela linha cronológica, pela leitura anual da linha cronológica da Bíblia, você percebeu isso. E aí você deve ter ficado assim, indagando, puxa vida, eu nunca imaginei, né, que Isaías tinha vivido
nessa época, porque muitas pessoas não sabem realmente que Jonas, Isaías, os profetas, eles tinham essa ligação de serem contemporâneos a esse tempo. Então é por isso que a Bíblia, quando a gente faz a leitura cronológica e não a leitura, sequencial do cânon, mas a cronológica, a gente percebe que essa leitura ela é interrompida ali em 2 Reis, capítulo 19, e aí pula lá para Isaías. Para quê? Para narrar o que foi o ministério de Isaías, o que ele fez no tempo daqueles reis. Então Deus levanta esse homem, esse profeta, para advertir ao povo acerca da decisão divina de mandá-los para um exílio e garantir que após esse exílio o povo voltasse então a receber as bênçãos da parte do Senhor. O ministério, então, do profeta Isaías, ele acontece nos tempos dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, os reis de Judá. O texto do capítulo 6, que nós lemos aqui, ele inicia dizendo o quê? Que é o ano da morte de quem? Olha aí, do rei Uzias. E qual ano foi esse, meus irmãos? Dentro da história, o ano da morte do rei Uzias é o ano de 740 antes de Cristo, pois o rei Uzias foi um rei que reinou dos anos 792 a 740 antes de Cristo. Então é nesse tempo que ocorre o chamado de Isaías. Tanto que a gente pode ver aí na Bíblia, que a sociedade bíblica ela usa para intitular esse capítulo o seguinte termo: a visão de Isaías e o seu chamamento. Então, nós temos o chamado de Isaías aqui nesse tempo. E nós vemos, então, por conta da morte desse rei, uma crise se instalando no meio do povo. E como em todo momento de crise, se você for analisar, todo momento de crise do período bíblico, e todo momento de crise do povo de Deus em geral, Deus ele faz o quê? Ele levanta o seu remanescente. Levanta o remanescente fiel, aquele que vai ser fiel a ele e a sua palavra até a morte. E nesse tempo Deus chamou e levantou a este homem, Isaías, para ser boca dele e pregar ao povo até mesmo no momento de crise. Nós podemos ver então com isso, meus irmãos, que Deus ele toma atitudes em tempos de crise. Por isso o tema da nossa mensagem de hoje é as atitudes do Senhor em tempos de crise. O que nos leva a fazer a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: como Deus permanece nos tempos de crise? E em primeiro lugar, segundo esse texto, o Senhor permanece em seu trono. Vamos ver o que diz o verso 1 do capítulo 6 de Isaías. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aonde estava Deus no momento de crise? Aonde estava Deus no momento de luto pelo rei Uzias? Aqui o luto do povo pelo rei Uzias. Ele estava assentado no trono. Nós devemos lembrar, meus irmãos, isso em tempos de crise, de que o nosso Deus ele não perde o controle de nada. Por mais que os tempos que vivemos hoje também sejam tempos adversos, o nosso Deus ele está onde? Assentado em seu trono. Ele tem o controle do mundo, ele tem o controle da situação em suas mãos. E isso deve gerar o que? Ansiedade no meu e no seu coração? Não, isso deve gerar o que? Esperança no nosso coração, de saber que nós temos um Deus em quem confiar. Um Deus que está em seu alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo soberano. O poderoso Deus que nós cantamos na noite de hoje. Esse Deus poderoso
Por mais que o trono terreno estivesse desocupado, o trono celestial, meus irmãos, ele jamais será desocupado. Por quê? Porque ele não pode ser ocupado por nenhum outro Deus. Não há nada nem ninguém que possa ocupar o trono desse Deus. Porque o nosso Deus, o Deus de Israel, é o único Deus. O único que é digno de estar assentado no trono. Ele é soberano, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E Isaías aqui, quando nós vemos, esse texto, nós percebemos que ele estava o quê? Deslumbrado com a presença, com a magnitude, com a majestade desse Deus. E ele narra também a existência do quê? De seres angelicais ali naquele momento, ali naquela visão. E quais são esses seres? Eles são os chamados serafins. Vamos olhar o verso de número 2, o que fala a respeito dos serafins. Diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Então esses seres, eles tinham 6 asas, Eles estavam ali, sobre o trono de Deus, e eles cobriam seus pés com essas asas e cobriam também o rosto diante do quê? Da majestade, da grandeza daquele Deus. E Isaías, então, ele vê aquilo e percebe o quão gloriosa é a presença de Deus, de tão deslumbrante que é aquele Deus, que os serafins não podiam o quê? Nem ao menos ousar olhar para Deus, Porque aquele Deus era grandioso, ele é deslumbrante, a sua glória é maravilhosa. Mas a atitude desses serafins, ali no verso de número 3, o texto, ele vai nos revelar a segunda atitude do nosso Deus em tempos de crise. E qual é essa atitude? Vamos ver o que diz o verso de número 3. Os irmãos podem ler, por favor? Clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Muito bem, meus irmãos. Então, a segunda atitude que nós vemos aqui nesse texto, a segunda atitude de Deus em tempos de crise, é de que ele permanece santo. Santo e digno de adoração. Mesmo em tempos de crise, meus irmãos, o nosso Deus, ele é soberano. Ele não perde o controle de nada. Ele permanece em seu trono. E os serafins, no verso 3, diziam de que ele era santo, santo, santo. A grandeza desse Deus não nos deixa dúvidas de que ele é o único digno de louvor, glória e adoração. Pois mesmo em tempos adversos, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, perfeito, santo, digno de adoração. E esse texto, meus irmãos, ele nos constrange. Por quê? Porque se nós formos parar para ver a forma como aqueles serafins adoravam a esse Deus, e a forma como nós adoramos a esse Deus, nós sentimos o quê? Envergonhados pela forma como nós adoramos a esse Deus. Porque pensa, esses seres angelicais com o rosto que encobertos diante da presença desse Deus glorioso, maravilhoso, eles clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E muitas vezes nós louvamos a Deus o quê? Apenas da boca para fora, apenas no piloto automático. Parece que nós não temos assim a ideia do tamanho dessa majestade, a ideia daquele que está em seu santo e sublime trono, mas que também está hoje aqui. Deus está aqui, ele é onipresente, ele se faz presente aqui no meio da sua igreja nesse momento. E qual é a nossa atitude diante desse Deus? Muitas vezes nós o louvamos e adoramos de qualquer maneira, como se Deus fosse qualquer pessoa. Nós somos muitas vezes o quê? Indiferentes. E nós precisamos melhorar muito nisso, meus irmãos. Nós não podemos adorar de forma mecânica.
Nós precisamos adorar o quê? De todo o nosso coração, porque nós não estamos adorando qualquer um, qualquer pessoa. Nós estamos adorando o Deus Criador dos céus e da terra. Esse Deus majestoso, que Isaías depois até que ficou preocupado. Puxa vida, os serafins estavam ali tampando o rosto e eu vi a esse Deus. Meu Deus, agora o que será que vai acontecer comigo? Porque eu vi a glória desse Deus. Ele fica até preocupado. Por quê, meus irmãos? Porque a majestade desse Deus, ele nos constrange. E muitas vezes nós tratamos a Deus de forma indiferente, como se fosse qualquer pessoa. E nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Nós devemos nos policiar, a começar de mim. Nos policiar para quê? Para adorar esse Deus, não da boca para fora ou no piloto automático, mas adorar de todo o nosso coração. Nós precisamos nos alegrar e nos alegrar na presença desse Deus e reverenciá-lo, ou seja, respeitá-lo, termos reverência por ele, adorá-lo de todo o coração. Nós pertencemos a um Deus maravilhoso e nós não podemos tratar isso de qualquer forma, pois nós recebemos do nosso Deus um grande e maravilhoso presente, o melhor presente de todos, que foi a nossa salvação. Jesus, ele veio ao mundo para nos salvar. E esse grande presente que nós temos, através do sacrifício de Jesus, que veio para morrer em nosso lugar e para nos purificar e salvar dos pecados, o que acontece? Nós muitas vezes tratamos esse presente de qualquer maneira. E misericórdia por isso. Nós não podemos fazer isso. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Certa vez eu lembro, quando uma grande amiga minha, ela fez 18 anos, a mãe dela, ela era vendedora de uma concessionária. E a mãe dela trabalhou muito, aquele ano que a menina ia fazer 18 anos, e juntou toda a comissão dela para conseguir comprar um carro dessa concessionária que ela trabalhava para a filha, para dar de presente para sua filha de 18 anos. E ela comprou ali um Peugeot zerinho, a coisa mais linda, e deu para a filha. E aquela mãe ficou tão feliz de dar aquele presente para a filha, que o que ela esperava da filha? Que a filha ficasse o quê? Feliz, não é? Mas essa minha amiga, ela era muito insegura. Ela era muito assim, tímida, insegura, e ela tinha muita insegurança para dirigir. E ao invés dela ficar feliz com o presente do carro, como qualquer um de nós aqui ia ficar muito feliz se a mãe da gente chegasse, e desse um carro zero, aquela menina, ela não ficou feliz. Ela foi triste, foi preocupada, porque agora ela era o quê? Ela ia ter que vencer o medo, ela ia ter que encarar o medo de frente. E ela não queria isso. Ela queria continuar o quê? Escondida, com medo. E aí isso gerou uma frustração muito grande no coração da mãe dela. Eu lembro que a mãe dela chegou para mim e falou assim: Laíse, a fulaninha, eu dei um carro para ela e ela tratou o presente como se fosse um sabonetinho da Natura. Não que o sabonete da Natura seja ruim, né, Lu? É muito bom, né? Não é ruim. Mas se a gente for comparar, você ganhar de presente uma caixa de sabonetes da Natura e você ganhar um carro, é claro que o carro, é algo muito melhor, é diferente, E aquela menina, ela não se alegrou. E eu fico pensando, se aquilo gerou tanta frustração no coração dessa mãe, que trabalhou o ano inteiro juntando a parte dela ali das comissões que ela ganhava para adquirir esse carro para a filha, eu fico imaginando a frustração de Deus com a nossa apatia. Porque se essa menina, ela se comportou de forma que apática, não porque ela quis, mas porque ela realmente tinha medo, ela era insegura, ela precisava vencer aquilo. Mas se aquela mãe, uma mãe terrena, assim como nós, ela ficou frustrada, imagine Deus, como ele fica ao ver a nossa apatia espiritual. Ao ver o quanto que nós somos apáticos muitas vezes para louvar, para adorar, o quanto somos apáticos ao pregar, o quanto somos apáticos ao anunciar o evangelho, o quanto a gente anda despreocupado com isso. Mas o nosso Deus, apesar de nós, ele permanece fiel. E o terceiro
A terceira e última lição que o Senhor nos traz aqui nesse texto é que o Senhor permanece capacitando pessoas para levar a sua mensagem de esperança. Vejamos o que diz o verso de número 8. Diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Em tempos de crise, meus amados, tudo que nós queremos e ansiamos é por esperança. E essa esperança, ela pode ser ilustrada e personificada de várias maneiras. Uma forma de esperança, por exemplo, é no tempo de seca, né, como nós estamos vivendo, nós termos o quê? A gota da chuva. Né? Nós termos chuva, né? Aquela primeira gotinha, aquelas primeiras chuvas, elas trazem o quê? Esperança para o nosso coração. Outra forma, né, é para quem, né, vive aí em lugares mais frios, né, como eu já vivi, né, em lugares frios. Eu lembro que algo que dava esperança no inverno era quando saía sol depois da geada. Então, quando geava e o campo ficava assim todo branquinho e o lago até congelado, o que dava esperança para a gente? Quando saía aquele solzinho, que falava o sol de inverno, aquele sol ardido. Por quê? Porque aquilo iria quebrar com aquele gelo, né? E amenizar um pouquinho aquele frio. Então é algo que nos traz esperança. Esperança também pode ser personificado pelo aquele feixe de luz, quando você está num local totalmente escuro. Então a esperança, ela pode ser ilustrada de várias formas, né? E é por essa mensagem de esperança, por essa esperança que nós tanto ansiamos e aguardamos. Eu tive o privilégio de trabalhar com a professora Marilene, lá no Instituto Bíblico, né, no IBEL, no Eduardo Lene. E ela era neta, né, do fundador. O Eduardo Lene, Marilene era neta dele, porém, ela não era americana, ela era brasileira, mas ela morou muito tempo nos Estados Unidos por conta da dupla cidadania que a família tinha, né, por ser dessa família de missionários. E ela tem um exemplo a respeito de esperança que eu acho assim maravilhoso. Ela dizia que quando ela era ainda jovem e fazia faculdade lá no estado do Michigan, nos Estados Unidos, assim, na frente da casa dela, ficava muito tempo aquela neve acumulada. Porque o estado do Michigan, né, diferente do estado da Flórida, por exemplo, que é um estado muito quente, né, o Michigan é aquele estado assim, já mais frio. Né, ele tem um inverno mais prolongado nos Estados Unidos. E a Mary falava que ficava muito, muito frio e muito tempo, né, muitos meses aquele frio. E ela tinha plantado assim no jardim, eles tinham tulipas. Né? As tulipas são flores assim bem coloridinhas, bem bonitinhas, que surgiam no meio daquela neve. E ela falava que o que enchia o coração dela de esperança era quando ela levantava, certo dia ela levantava, ela olhava pela janela e no meio ali daquela paisagem invernal, de toda aquela neve, ela via brotar a primeira tulipa. Uma tulipa vermelha, linda, brotava. Imagine que lindo, meus irmãos, né? Um cenário todo branco e lá no meio um pontinho, né? Brota, do meio daquele gelo brota um pontinho ali vermelho. E assim ela ficava o quê? Esperançosa, o coração aquecido, porque ela sabia que o quê? Que o inverno já tinha passado e que estava chegando a primavera. No hemisfério norte, as estações elas são bem delimitadas, né? Não é igual aqui no Brasil, né? Que a gente tem as estações assim meio bagunçadas por se tratar de um país tropical, mas no hemisfério norte é tudo bem delimitado. Então imagine a alegria do coração de uma brasileira, né? Nos Estados Unidos em ver aquela tulipa brotando no meio do campo todo cheio de neve. E assim como essa tulipa num campo de neve, assim é a mensagem do Senhor para nós nos tempos de crise. Ela traz o quê? Refrigério. Ela traz o quê? Aquecimento aos nossos corações. O texto diz que Isaías, ele teve o quê? A sua boca tocada
por uma brasa. Vamos ver aqui o que diz o verso de número 6. Vamos ler também o 5. Diz assim: então disse eu, olha só o que Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías, ele temia, por ser tão pecador, ele temia que o povo fosse castigado por seu pecado. A partir do momento que Deus então chama Isaías através daquela visão, ele fica assustado. Ele diz: ai de mim, agora eu estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem impuro, eu sou pecador. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se acha ali perdido, mas a partir do momento que o profeta, ele admite a sua pecaminosidade, a sua inadequação, o que o Senhor faz? O Senhor manda então que o serafim vá e toque a boca do profeta com a brasa e ele seja purificado. Para quê? Para que ele possa pregar a palavra de Deus, para que ele possa ser capacitado para levar essa mensagem de esperança. E aí, no verso 8, a gente vê que a atitude de Isaías já é diferente. Ele diz: depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia o quê? O que dizia a voz do Senhor? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? E aí, Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. As pessoas, meus irmãos, elas estão sedentas por uma mensagem de esperança. Elas estão sedentas por essa tulipa que brota no meio da neve. Elas estão sedentas pelo alívio do sofrimento, por refrigério. E nós somos portadores o quê? Dessa mensagem de esperança. Muitas vezes nós nos deixamos o quê? E nos envolvemos com as mensagens de más notícias, né? E queremos o quê? Correr para propagar essas más notícias, né? Correr para contar que fulano de tal morreu de Covid, que fulano de tal está passando por tal crise, né? Nós nos envolvemos pelas más notícias e nós queremos o quê? Propagar às vezes essas notícias. Mas nós somos um povo chamado para propagar o quê? Esperança no meio dessas más notícias. Né? Nós somos chamados para propagar boa notícia. E qual é a boa notícia? Qual é a boa nova que nos alcançou? De que Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, ele vivo está e ele virá uma segunda vez e eu creio nisso e ele irá nos salvar e nós reinaremos junto com ele ao lado do Pai. É isso que é a nossa esperança, meus irmãos. É essa mensagem que nós precisamos propagar no tempo de crise que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser como Isaías, pessoas capacitadas para levar a mensagem de esperança, para levar a mensagem da cruz às pessoas, a mensagem da vida eterna. Em tempos de crise nós devemos orar para que Deus capacite a mim e a você, para não sermos portadores apenas da verdade, mas para sermos também proclamadores dessa verdade, dessa mensagem. E a partir do momento que Deus te chama para proclamar a verdade, qual é a sua resposta? Eu espero que seja a mesma que o profeta Isaías deu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a nossa resposta em tempos de crises. Nós não podemos nos acovardar. Nós devemos o quê? Nós queremos e devemos levar a mensagem da cruz, a mensagem de esperança. Concluindo, meus irmãos, nós podemos aprender com esse texto 3 atitudes que o Senhor tem
em meio a tempos de crise. A primeira delas é que Deus permanece no seu trono. Ele não perdeu o controle. Ele está aqui conosco e Ele permanece no controle das nossas vidas, né? Nada sai das mãos desse Deus. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Em segundo lugar, nós aprendemos que o Senhor, em tempos de crise, continua sendo o quê? Santo, 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 digno de toda a honra e de toda a adoração. E em terceiro e último lugar, o Senhor permanece capacitando pessoas para levar a sua mensagem de esperança ao mundo em crise. Mas o que nós faremos acerca dessas verdades? Como nós as responderemos? Nós devemos responder a essa mensagem, meus irmãos, sendo fiéis. Permanecendo fiéis como o Senhor é fiel a nós. Mesmo em tempos de crise, nós devemos permanecer e sermos o remanescente fiel da nossa geração. Lembra que lá no começo eu falei que Isaías ele foi parte desse remanescente fiel, desse povo que permanecia fiel diante da crise, diante do Senhor ali naquele momento de dificuldade? Então nós também devemos ser o quê? O remanescente fiel da nossa geração. Em todos os tempos de crise que o povo de Deus passou ao decorrer da história, Deus ele levanta esse remanescente fiel. Esse remanescente fiel que é fiel até a morte. E é importante lembrar, meus irmãos, que não é porque nós somos remanescentes fiéis que nós não vamos sofrer em meio à crise. Nós também estamos suscetíveis a sofrer. Nós também, mesmo sendo remanescentes fiéis, nós iremos sofrer com a crise. Nós não estamos livres, por exemplo, de uma enfermidade. Nós não estamos livres de sermos infectados com a Covid. Nós não estamos livres do sofrimento. Não, nós não estamos livres de nada disso. Nem das lutas e nem dos lutos. Nós não estamos livres disso. Mas o que importa a nós saber é que nos tempos de crise, mesmo estando suscetíveis a tudo isso, a todo esse sofrimento, a toda a ira do nosso Deus que tem se levantado, né, contra esse mundo, nós mesmo estando suscetíveis a tudo isso, porque Deus ele está julgando a terra nesse momento. E é apenas o princípio das dores, né? Nós devemos estar preparados para dias difíceis, meus irmãos. Nós somos essa geração. Nós somos os remanescentes fiéis. Amém? Você é um remanescente fiel. E não importa se você vai passar por sofrimento, por luta, por luto. Não importa. O que importa é permanecermos fiéis até o fim. Amém? Amém. Vamos estar orando nesse momento, meus irmãos. Vamos estar clamando a Deus para que Ele possa fazer com que essa verdade, ela reine sobre os nossos corações. E que você tenha isso no seu coração, que você seja transformado por essa palavra tão preciosa que o nosso Deus nos traz no dia de hoje. Porque não sou eu pregando, não é o pastor Paulo Sérgio quando ele prega, não é o Mateus, é o nosso Deus que nos traz a mensagem, é o nosso Deus que ministra para nós. E essa é a mensagem que Deus tinha para nós nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos ter acesso à tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque nós não temos nenhum impedimento para isso. Te louvamos, ó Deus, porque existe o remanescente fiel. E nós cremos, ó Deus, que em dias difíceis como este, e em dias piores do que este que nós estamos prestes a viver, Senhor,
O Senhor é aquele que nos enche de esperança. O Senhor é aquele que levanta o remanescente fiel. Porque a tua igreja, Senhor, ela jamais acabará, ela jamais será calada, ó Pai. O mundo pode tentar calar a nossa voz. O mundo pode tentar deter a pregação do teu evangelho. Mas nós sabemos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é fiel. E a tua noiva irá resistir até o último dia, até o último instante. Senhor, não nos deixe, ó Deus, que nós venhamos desviar, ó Deus, do reto caminho. Não nos deixe, ó Deus, que nós venhamos ser apáticos espiritualmente. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, porque muitas vezes, ó Deus, nós somos apáticos diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, tem misericórdia de mim e dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, possa agir nas nossas vidas, transformando os nossos corações, que nós não sejamos encontrados por Cristo no último dia, como crentes, ó Deus, mornos, como crentes frios, ó Deus, que nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos viver para honrar e glorificar o Seu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Nesse momento, e que essa palavra possa frutificar no seu coração durante toda essa semana. Ao final do culto, meus irmãos, vamos procurar evitar aglomerações, que cada um possa ir para sua casa em segurança, em nome de Jesus. Amém.